Um outro grande problema que ocupa os nossos corações, que uma pandemia pode revelar, é a depressão. Especialmente diante de um decreto deste do nosso governo, aqui no caso de Ribeirão também, do nosso prefeito, de termos que ficar confinados em casa, sem poder sair, sem poder ir até os lugares, viver a nossa vida fora de casa como nós vivemos dia a dia. E eu sei que diante disso, especialmente aqueles que têm uma família talvez pequena ou moram sozinhos, nem têm família, isso pode demonstrar e revelar uma grande depressão, um grande desânimo dentro do seu coração que vai conduzir a uma depressão. Deixa eu mostrar o que Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios. Ele começa a sua carta, no capítulo 1, no versículo 2, dizendo assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Perceba que Paulo não ignora os nossos problemas, e nós realmente passamos por dificuldades, passamos por problemas. E eu sei que isso que nós estamos passando não é algo bobo, não é algo insignificante, pelo contrário, é algo grave. Mas essas tribulações que nós passamos, Deus nos consola. Então, lembre-se, você pode estar sozinho aí, você pode estar desanimado, você pode estar começando a entrar numa depressão, mas lembre-se, tem um Deus que te consola. Tem um Deus que está pronto a te consolar. E sabe por que ele faz isso? O texto fala que é para que você possa consolar outras pessoas. Então, uma dica que eu vou te dar agora, depois nós vamos continuar a ler outro texto, mas uma dica que eu vou te dar: foque em outras pessoas, foque no outro. Comece talvez sozinho a ligar para outras pessoas que faz tempo que você não liga. Comece a se preocupar, comece a perguntar se está tudo bem com as pessoas, comece a perguntar se precisam de alguma coisa, mesmo que à distância, por telefone, uma videoconferência, enfim, por mensagem, mas comece a se interessar pela vida do outro. E você vai ver que essa consolação que nós recebemos de Deus, quando nós passamos isso, o nosso desânimo diminui. A gente começa a enxergar menos os nossos problemas, talvez focando nessa ajuda a outras pessoas. Agora deixa eu ler o que Paulo escreve também nesta mesma carta de 2 Coríntios, mas no capítulo 4. Primeiramente o versículo 8 e 9. Ele diz assim: De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Paulo reconhece, isso que nós estamos vivendo, aplicando para os nossos dias, é uma calamidade realmente, é algo difícil. É algo que está nos pressionando, mas nós não ficamos desanimados. É algo que vem para deixar, abalar a nossa fé, mas isso não acontece. E os versículos 16 até o versículo 18 desse mesmo capítulo 4 diz: Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então Paulo está dizendo, diante de tudo isso, não desanimamos. Não há motivo para desânimo. Claro, Paulo, mais uma vez, como eu disse, não está ignorando as tribulações que nós passamos. O que ele está dizendo é, diante de toda essa realidade que Deus nos consola e de tudo que ele vem escrevendo na carta, ele está falando, não desanimamos. Ele reconhece, embora exteriormente a gente tem muitas preocupações e, claro, tribulações que nós estamos passando, mas interiormente olhando fixo para Cristo, para o nosso Salvador, para esse Deus que nos consola, isso guarda o nosso coração de desanimar. E mais, além de guardar o nosso coração, nós entendemos também que Deus está usando esta situação, usando este momento para produzir em nós um peso de glória. Isso vai moldar quem nós somos. Então, encare estes momentos não com desânimo, não com depressão, mas encare esses momentos como uma oportunidade de Deus moldar o seu coração, de Deus te tornar mais parecido com Cristo, fixando o seu olho firme no autor e consumador da nossa fé. Que
Que Deus nos ajude e nos console nesses momentos.